Sinta-se muito bem-vindo e recebido, independente de qual momento do seu dia que você esteja ouvindo do nosso conteúdo, assistindo a gente. Estamos aqui para iniciar mais um episódio nessa temporada especialíssima do nosso ADV Podcast. Nesse momento estamos aqui com uma convidada muito especial. Eu sou o Anderson e aqui ao meu lado está a Ana Júlia. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia e eu tô aqui para entrevistar uma pessoa muito, muito especial que aceitou estar aqui com a gente. Então, para nossa abertura do nosso primeiro episódio, estreando esse podcast, eu quero que você seja muito bem-vinda, a professora Luciana Jardim, que está aqui. Então, a pauta de hoje, sobre o assunto que nós vamos conversar, é uma conversa inspiradora que une história, que une fé, uma caminhada muito longa nessa trajetória, principalmente para as mulheres, que é as mulheres dentro da ciência. Como que elas conquistaram esse lugar, como que elas chegaram e fizeram história, que muitas pessoas não acreditaram ou falaram que não era o lugar delas. Então, como exemplo aqui, a gente tem um livro que você mencionou, que é As 101 Mulheres Incríveis que Transformaram a Ciência. Uma obra muito poderosa que resgata as contribuições dessas cientistas tão importantes para a história. Algumas delas ainda são pouco conhecidas. Mas essa leitura foi indicada por nossa convidada, a Luciana, que é licenciada em Matemática, Física e Pedagogia, com especializações em Psicopedagogia e Educação no Ensino Superior, além do mestrado em Educação da Ciência e Matemática. Então, a gente quer explorar esse conteúdo do livro com você. E eu gostaria que você respondesse algumas perguntas agora sobre o tema. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo, estão acompanhando. E esse é um tema que realmente faz diferença, principalmente para as meninas de hoje, para que elas entendam qual foi essa trajetória das mulheres na ciência, que não foi nada simples, não foi nada fácil, mas aqui estamos. Uhum. Com certeza. E assim, por mais que a gente vai abordar o livro e ver as mulheres citadas no livro, eu acho que seria mais interessante a gente começar com a mulher que está aqui presente conosco. Então, vamos retroceder um pouco a essa parte do livro e vamos ouvir um pouco de você, professora. Eu queria que você contasse para a gente mais essa sua trajetória acadêmica, como que foi para você os períodos que você esteve estudando, conciliar essa questão de ser um cristão e estar no meio acadêmico. Eu digo isso porque, assim, infelizmente, o meio acadêmico ele ainda descredibiliza muito os cristãos. Então, nós passamos por situações, nossos coiguais passam por situações, às vezes, constrangedoras de uma pessoa, algum coordenador de curso, algum professor, fala assim, nossa, mas eu te achava tão inteligente até eu descobrir que você é cristão. O nível de inteligência da pessoa não diminui pela fé dela. E isso é algo que a gente tem que lidar diariamente no meio acadêmico. Então, eu queria ouvir de você como que foi a sua experiência e como que foi, né, a sua trajetória acadêmica para cumprir esse currículo bem extenso que a gente tem aqui. Certo. Bom, são várias perguntas. Então, daí você vai me ajudando aí se eu for esquecendo de alguma delas. Claro, claro. Então, em primeiro lugar ali da minha trajetória, eu comecei com a licenciatura em Matemática. Foi na PUC, Paraná. E ali nós tínhamos mais ou menos uns 70 alunos, mais ou menos isso. Fora aqueles que estavam com dependência, daí davam uns 102, mais ou menos assim. Afinal de contas, matemática, né? E a primeira aula, que eu até um pouquinho antes aqui eu estava falando com a Ana Júlia, a primeira aula que a gente teve, que é chamada aula magna, né? A primeira aula que tem ali do curso, nós tivemos aula com um professor, foi uma palestra. Só que já no início, ele falou assim, quero ver quantas mulheres tem aqui. E daí ele disse assim, levantem as mãos. Aí a gente levantou a mão, tal, eram mais ou menos, acho que ali umas 28, por aí, mais ou menos isso, em meio de 70, mais ou menos isso. E ele já começou falando assim, olha só,
Vocês nem deveriam, não sei nem o que vocês estão fazendo aqui. Vocês deveriam realmente estar em casa, cuidando da família, lavando roupa, sabe? Ele já veio com um discurso totalmente machista. Em que ano que foi isso? Foi difícil escutar aquilo ali, tanto que algumas dessas mulheres que estavam ali, elas simplesmente desistiram por causa da palestra dele. Mas para mim, eu tomei aquilo como um desafio. Eu olhei, eu pensei, não falei nada no momento, nenhuma das mulheres retrucou, falou alguma coisa, porque nós percebemos ali que era algo que a gente não deveria retrucar, a gente deveria agir. E eu tomei aquilo como um desafio. E no meu pensamento ficou assim, professor, você está pensando assim? Então vamos ver quantas mulheres que estarão lá no último dia ou na formatura dessa licenciatura em matemática. Então, eu tomei como um desafio para que nós pudéssemos, né, as mulheres que estavam ali, para que a gente pudesse realmente continuar. E assim, o fato é que durante o próprio curso, que é de licenciatura em matemática, cada ano é como se fosse um vestibular. Ele não é um curso fácil, ele é realmente um curso difícil. Então, cada ano que passava, diminuía drasticamente a quantidade de pessoas. Tanto que de 70 que nós começamos, nós terminamos o quarto ano com exatamente 26 alunos. Desses 26 alunos, nós tínhamos um pouco menos da metade dessa quantidade de mulheres. Mas estávamos lá. Então, nós conseguimos. Né? Nós realmente mostramos que era possível e que nós poderíamos chegar até o final. Em que ano que foi, professora? É verdade. Boa lembrança. 1996 foi quando ele fez essa palestra. Pensa que não é tanto tempo atrás. Olha como o nível de machismo. E a formatura foi em 1999. Interessante. E assim, levando em consideração, né, aquele ditado que a gente sempre diz que a primeira impressão é que fica, por mais que nós, né, eu pelo menos não concorde com a ideia de quem já desistiu do curso nesse primeiro dia, a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar daquelas mulheres, né? Eu acredito que emocionalmente já foi um baque. Para quem não estuda, principalmente no ensino superior, acha que o pior momento na educação do ensino superior é o momento pós-prova ou o final de semestre, o bimestre, quando a gente toma aquela nota ruim. E, pelo que eu vejo, para essas que desistiram, o pior momento já foi o início, o primeiro dia, né? Então, entendo essa decisão que elas tomaram, mas eu também seria movido por esse desafio. Eu gosto muito de, particularmente quando eu estou fazendo alguma coisa, se alguém me disser a palavra mágica duvido, pronto, pode considerar feito na metade do tempo, porque acionou um gatilho aqui e a gente vai embora. Mas, como a gente estava dizendo, né, essa aula magna é o início, é a primeira parte da trajetória acadêmica de todo mundo que inicia em uma universidade de ensino superior, né? Eu queria agora partir como que foi essa parte da formação. O sentimento do início você já exemplificou para nós, que foi o desafio. Mas e o da conclusão, como que foi? Bom, durante o curso, deixa eu falar ali durante o curso, né? Durante o curso a gente teve realmente muitos desafios. As disciplinas, elas não são simples e nem fáceis, porque em 1996, na PUC, não existia o curso de licenciatura em Física. Nós não tínhamos ainda licenciatura em Física. Era a licenciatura em Matemática que abarcava, que ficava com Matemática, Física e Geometria Descritiva. Então, nós tivemos nesse curso, que foi de licenciatura em matemática, mesmo sendo licenciatura, nós tivemos disciplinas que eram de bacharelado. Então, abarcava matemática, como eu falei, né, física e também a geometria descritiva. Então, tudo que era relacionado a esses três temas. E não foi nada simples, mas foi durante o curso de matemática que eu tive física. Foi durante ali o curso que a gente teve a física teórica, mas a gente também teve a física em laboratório. E eu tenho a lembrança do professor Tozin, ele que dava as aulas de física, tanto as teóricas como as práticas, que foram incríveis e que ali eu me apaixonei pela física. E eu olhava assim, ele deixava tudo tão simples. E como eu havia feito anteriormente o magistério,
O magistério não me preparou para fazer vestibular. O magistério não me preparou para física. Eu não tive praticamente física no magistério. Não tive matemática. Mas o que aconteceu? Eu simplesmente fui atrás, eu corri atrás. Eu não deixei para depois. E quando ele estava, né, dando as aulas de física, e tanto a parte teórica como também a parte prática, ele me conquistou. Mas o engraçado é que a primeira prova que nós tivemos na licenciatura em matemática foi a prova de física. E eu estudei pra caramba. Nossa, eu estudei muito, mas muito. E quando eu recebi a nota, eu olhei para aquilo e daí eu falei, não acredito. Eu nunca tinha tirado nota baixa. Nunca tinha tirado nota baixa. Eu olhei aquilo e disse assim, não é possível. Eu tirei 5. Eu falei, 5? Quanto que valia a prova? Valia 10. Eu falei, 5. E daí eu fui lá e disse assim, professor... Sabe que eu estava bem desanimada. Eu falei, professor, 5, eu acho que então não é para mim, né? E daí ele falou uma coisa... Nossa, foi incrível. Ele disse assim, Luciana, eu vou te dizer o seguinte... O teu 5 você pode achar que é pouco, né? Mas você foi uma das melhores notas. E eu olhei para ele e ele disse assim... Bem-vinda ao ensino superior. Eu também tive esse choque de realidade. Eu olhei para ele e disse assim, poxa, professor. Eu falei, não, mas eu não quero ficar com esse 5 desse jeito. Daí ele falou, não, corre atrás. Eu sei que você consegue. E foi a partir dali, foi com ele dizendo isso, que eu fui só melhorando. Só melhorando. E quando a gente chegou na formatura, né? Gente, formatura. Para quem chega, para licenciatura em matemática ou licenciatura em física nas exatas, eu digo assim, quando você chega no final, você diz assim, venci, consegui, foi um desafio que, olha, foi danado, mas eu consegui. E a formatura, ela foi incrível. Foi incrível, porque ali estavam as mulheres representando, né? Daquela maneira representativa. Ó, nós conseguimos chegar aqui. E aquele professor que deu a palestra, ele estava lá. Que legal, que legal. Eu vou passar para a Ana fazer uma pergunta para você, mas antes, eu queria só confirmar, né? Você passou a partir da sua ótica, né, da sua cosmovisão, como que foi o seu início no ensino superior com, digamos assim, uma quantidade menor de mulheres na turma, né? Eu iniciei sistemas de telecomunicações na Universidade Tecnológica Federal, aqui fica do lado do Shopping Estação, e numa turma com 56 alunos só tinha 2 meninas. E assim, o que elas tinham dito para nós, pelo menos, é que na lista de espera haviam outras amigas delas que também estavam na fila de espera para serem chamadas para a universidade, né? Elas estavam no programa do SISU na época. Só que elas disseram que as amigas delas não tinham muito essa coragem de encarar uma turma de maioria masculina pelo fato de só ter 2 meninas. No caso, as amigas delas, né? Supondo que todas ingressassem, teriam 5, 6 no máximo. Então, querendo ou não, um ambiente diferente. Ainda mais por se tratar de uma matéria um pouco mais de exatas, a gente viu muita essa questão de números, cálculos. Então, para elas foi muito desafiador essa parte de não ter tantas coiguais como elas para assumir essa bronca, essa dificuldade. Aí eu vou te dizer da parte de física, quando eu fiz licenciatura em física. Eu comecei a licenciatura em física na Federal do Paraná, mas eu não terminei ali. Por conta de ter que viajar muito por causa da Lego Educacional, eu trabalhava na Lego de robótica, né? Na Lego Educacional, em Curitiba, e tinha que viajar muito, então me atrapalhava com as aulas. Eu não conseguia participar. Mas, quando eu ingressei em licenciatura em física, ali na Federal, o que aconteceu foi que a quantidade de mulheres era muito menor mesmo. Em matemática, a quantidade foi muito maior. Agora, em física, era muito menor. Eu acredito que, da minha turma mesmo, existiam 5. Eram pouquíssimas. Por ser física, por ser algo que, além de matemática, você tem que ser bom em muitas outras coisas. Você precisa ter uma boa interpretação, você precisa ter uma boa leitura, você precisa entender os fenômenos físicos e aí sim você precisa fazer os cálculos. Então, ele vai além
de matemática, né? Não, você não fica só nos cálculos. E não foi algo simples, não. Ali na Federal também foi bem complicado. Eu fiz um pouco depois, se não me engano, foi em 2001 que eu entrei ali na Federal, mas aí eu não terminei ali. Eu acabei terminando daí em Minas Gerais, daí foi totalmente diferente, foi à distância, e aí também vem toda a parte da religião também, mas isso acho que fica um pouquinho mais para frente. É isso ou não? Então, sobre você ter passado por todos esses desafios, essas questões com professores ou até outras alunas que desistiram, como foi para você? Uma pessoa cristã ter passado por isso, você sentiu dificuldade? Como foi, sabe? Sim. Não foi algo simples, porque quando a gente fala de ciência, dependendo de onde a gente está, dependendo de qual corrente filosófica existe, vai muito para o evolucionismo. Uhum. E eu não acredito no evolucionismo. Eu conheço o evolucionismo porque eu preciso conhecer, mas eu não acredito. Eu acredito na criação. Eu acredito que Deus é o Criador. E quando eu falava isso lá no curso de física tem muito mais essa parte, né, da filosofia. Matemática não tem tanto, sabe? Mas física é bem carregado em relação a isso. E por ter a filosofia da ciência também, então é bem enraizada a parte do evolucionismo. E daí quando eu falava assim, não, mas essa parte não poderia ser de uma outra forma, né? Quando eu falava dizer, não, a gente tem que ingressar aqui, a gente está falando sobre o evolucionismo. Aí, né, eu tinha que simplesmente dizer assim, ok, né? A gente pode até conversar, eu posso até debater sobre isso, mas eu não acredito nisso. Então, o que eu fazia? Eu deixava muito claro o meu posicionamento, porque é necessário que exista isso, porque também é necessário que exista o respeito. Então, quando a gente se posiciona e quando a gente mostra exatamente de que lado nós estamos, né? Olha, eu sou criacionista. Uhum. Né? Eu posso conversar? Posso. Vamos debater? Vamos. Mas o que me fala sobre o evolucionismo, eu não vou aceitar. Então, não é algo que, se a gente tem uma boa base, e aí vem esse outro lado, né? Se existe uma boa base bíblica, você não vai ser levado ao que falam sobre o evolucionismo, sabe? Então, é necessário que tenha essa base. Porque as pessoas que não têm uma boa base bíblica, elas ficam em dúvida, elas ficam abaladas e muitas vezes elas começam a acreditar no evolucionismo e deixam de lado o criacionismo. Então, nessa questão tem um professor que eu gosto muito de ouvir os conteúdos dele, que é o professor Paulo Cruz. Ele é um professor da rede pública de ensino lá de São Paulo e ele é um cristão e ele é formado em filosofia. E uma das coisas que ele falou pra gente que é muito interessante é que você não vê muitos cristãos formados em filosofia justamente por conta disso que você está falando. Eles entram na universidade sem um bom embasamento bíblico e teológico e acaba que tudo aquilo que eles ouvem na filosofia vai ganhando daquilo que eles acreditam que eles têm como base bíblica. E por conta disso, ou os cristãos acabam mudando de lado, digamos assim, né? Passam a perder a fé bíblica para assumir a fé filosófica, ou eles acabam desistindo do curso e saindo para poder retomar a sua crença sem poder se sentir abalado. Que demonstra que antes da gente querer aceitar esse desafio de, digamos assim, ver como que o outro lado da mente pensa, a gente tem que fortalecer o nosso lado da mente, o nosso pensamento. E assim, a Ana Júlia fez uma pergunta excelente sobre essa questão, né, de como foi ser uma cristã lidando nesse meio acadêmico. E eu queria dobrar a pergunta dela, eu queria dobrar a aposta, né? Ela te fez andar a primeira milha, eu queria fazer a segunda. Existe uma diferença entre ser cristão no Brasil dependendo de qual que é a sua religião. No nosso caso aqui, pelo menos, o pessoal que está de casa pode não saber, mas nós somos adventistas do sétimo dia, eu e a professora Luciana. E ser cristão e ser adventista são coisas diferentes.
Porque nós, como adventistas, temos uma base bíblica para fundamentar nossas crenças de uma outra forma. E uma dessas coisas é a criação literal, os 6 dias. Tem outra coisa que é a questão da guarda do sábado. Então, usando como base a pergunta da Ana Júlia, eu queria que você respondesse como que foi ser uma adventista do 7º dia no meio acadêmico. Conta pra gente como que foi essa sua experiência lá. Aí vem a parte da licenciatura em física. Ali, na licenciatura em física, eu estudava, era à distância. No entanto, eu precisava todos os bimestres ir para lá para fazer as provas. Então, a primeira coisa que eu digo, ser à distância não significa que foi fácil. Não. Eu digo assim que foi muito mais difícil do que se fosse presencial. Se perde muitos recursos do ensino quando é à distância. Exatamente. E quando eu ia para lá, todos os alunos tinham que ir para lá para fazer prova. Só que eles tinham assim, no sábado era uma quantidade de provas e no domingo era outra quantidade de provas. E geralmente a gente tinha assim de 6 até 10 provas por bimestre. E enquanto eram 6 provas, eram 3, eles faziam 3 no sábado e 3 no domingo. E quando eu fiquei sabendo disso, antes de entrar lá, eu falei com a coordenadora do curso. Eu falei com ela e eu disse assim, olha, eu sou adventista do 7º dia. Eu não vou fazer as provas no sábado. Eu posso fazer as provas só no domingo? A princípio, ela ficou meio com receio, assim, mas ela disse assim, olha, você se garante? E aí, nossa, foi uma pergunta complicada. É igual eu duvido, né? E eu falei assim, olha, professora, não serei só eu. Serei eu e meu Deus. Então, não serei só eu. E ela disse assim, ok, então você pode se matricular, tal. E aí foi o primeiro bimestre. Foram 6 provas. Então, só a ida para lá já era complicada, porque eu moro em Curitiba e lá era Varginha. Varginha, em Minas Gerais. Então, longe, muito longe. Eu ia de ônibus. E chegava lá, eu ia para o hotel e ficava por lá, né? Esperando, porque chegava no sábado, eu ficava o sábado inteiro ali no hotel. E quando chegava no domingo, era só no domingo pela manhã que a gente podia fazer as provas. Enquanto os outros alunos já tinham feito, eu era a única adventista do 7º dia, era a única, daquele curso, pelo menos. E eles faziam as 3 provas no sábado e as 3 no domingo. Eu fazia as 6. Então, a primeira vez que eu fui apreensiva. Eu fui apreensiva e eu fui falando com Deus o tempo todo, dizendo assim, Senhor, eu estudei tudo que eu podia estudar. Agora, me ajuda. A minha parte eu já fiz. Agora, por favor, me ajuda. E eu peguei a primeira prova e fui e fiz tal. Terminei até antes de muitas pessoas as 6 provas. Daqueles que estavam fazendo as 3, eu tinha que fazer 6. E eu terminei antes do que muitos dos que estavam lá. Esse foi o primeiro bimestre. E fiquei feliz da vida, eu senti que eu fui muito bem e tudo. E depois as notas realmente tinha ido muito bem. E eu só agradecendo a Deus. Só que em um dos bimestres foram as 10 provas. Enquanto os outros faziam 5 provas no sábado e 5 no domingo, eu tinha que fazer, se eu quisesse, eu tinha que fazer as 10, né? As 10 no domingo. E o que eu fiz foi dizer assim, Senhor, agora somos nós dois, Senhor, porque só eu, limitada do jeito que eu sou, não vou conseguir fazer essas 10 provas. No tempo, porque ao mesmo tempo, eu preciso fazer as 10 provas. E ali tinham provas que eram teóricas e tinham provas que eram somente de cálculo. E quando começava 7h10. E ia até 12h40. E quando deu 7h10, a pessoa que estava ali na sala, eram vários alunos, né? Tinham vários alunos. Só que cada aluno tinha o seu pacote. O meu pacote era o maior pacote de todos, porque tinha as 10 provas. E o professor que ficou ali, eu lembro bem que ele olhou aquele ali,
ele pegou aquilo, ele olhou bem, ele disse assim, quem que é a Luciana? E eu levantei a mão assim. Ele falou, você vai fazer tudo isso daqui só agora de manhã? Eu falei, sim. E ele disse assim, bom, você vai começar quando? Eu falei, professor, vamos fazer o seguinte, não me entrega tudo não. Me entrega uma, eu termino, e vou pegando a outra, e vou fazendo assim, eu acredito que seja melhor. E daí ele falou, tá certo, então vamos fazer assim. Você que manda, vamos lá, você vai ter que fazer às 10. Eu falei, ok. E comecei fazendo, e a gente não tem nenhum relógio ali, não podia ter relógio, não podia ter nada, nem calculador, nem relógio, nem nada. E eu olhei aquilo e falei, eu não sei o tempo, não sei que tempo, quanto tempo tenho, mas eu calculava, enquanto eu estava fazendo as provas, eu estava calculando mais ou menos o tempo e fazendo uns risquinhos assim, para ver se eu ia conseguir dar conta, né, de todas as provas. E eu fui resolvendo e terminava uma e entregava para o professor, e eu ficava agoniada quando ele não estava olhando para mim, porque eu não podia levantar, era ele que tinha que trazer a prova. E eu olhava assim, eu disse, eu terminei, eu preciso da outra. E ele vinha, quando chegou na última prova, eu estava assim, exausta, eu já estava exausta, cansada, muito cansada. Mas quando eu terminei a última prova, que eu entreguei para ele, ele olhou para mim, e ele disse assim, só faltava 1 minuto. E eu olhei e eu disse assim, só por Deus. Deus é bom. Só Deus para que eu conseguisse fazer essas 10 provas. 10 provas E depois, no mesmo dia 10 e provas no tempo. mesmo dia. E eu fui muito bem nas 10. Então, eu me preparei, sim, mas não foi só eu. Eu tenho certeza, não foi só eu. Deus, ele estava agindo ali. E aquele professor, ele ficou. E eu vejo que existia ali também o meu testemunho. Porque daí, quando eu entreguei a prova, ele falou assim para mim, Luciana, mas por que você está fazendo 10 provas? Por que você não fez essas 5 antes, não pôde vir? Eu falei, não, foi a minha escolha. Eu sou adventista do 7º dia, então eu não faço nenhuma prova ou trabalho no sábado. E ele olhou, ele disse assim, peraí, mas me conta melhor isso. E aí, quando ele falou, me conta melhor isso, Aí era a brecha que precisava. foi o que eu precisava para falar. E daí eu falei para ele sobre a criação, eu falei para ele sobre o sábado, sobre os mandamentos. Então, ali a gente foi conversando e ele ficou escutando. Ele não disse assim, não acredito. Não. Eu percebi que realmente ele tinha interesse, ele queria saber. Então, eu vejo que aquele dia das 10 provas não era para mim, era para ele. Que bom, que bom. Eu queria fazer mais uma pergunta. Sobre você que consegue administrar tantas coisas, você passou por tantos momentos, tantos desafios, e pelo jeito você conseguiu conquistar cada um deles, o qual você se desafiou a fazer. Eu queria saber como você conseguiu administrar essa sua vida acadêmica, com seus sonhos e conquistas, e a sua vida pessoal, entendeu? O que você fez em casa, no seu relacionamento, com a sua vida mesmo. Como é que você conseguiu administrar essas duas coisas tão importantes? Sim, essa é a pergunta, né? Que sabe o que muitas pessoas me fazem, Ana? Muitas pessoas me dizem assim, e professores até mesmo, me dizem assim, Lu, como é que você consegue se organizar desse jeito? Você faz tanta coisa e como é que você consegue isso? E assim, a primeira coisa que eu vejo primeiro eu preciso entender o que eu quero fazer. E se isso realmente tem prioridade na minha vida. Né? Então, as coisas que eu acabo realizando, elas são bem escolhidas. Então, quando eu escolhi fazer licenciatura em matemática, foi um momento em que eu queria continuar estudando. Existe aí uma outra história antes disso, mas é para um outro podcast, que é uma história mais pessoal, né? Que aí é outra coisa, porque eu tive um primeiro casamento onde ele não queria que eu estudasse, né? Então, tem toda essa parte. E o escolher licenciatura em matemática
foi dizer assim, eu posso sim estudar, eu posso sim fazer uma graduação, porque eu quero continuar estudando, eu não quero parar só no magistério, eu quero continuar. E quando eu escolhi continuar com isso, eu escolhi também ter a minha família. Então, para mim, eu precisava, eu tinha 3 pilares, que eram Deus, a igreja, a minha família e os meus estudos / trabalho. Mais ou menos isso. Porque eu sempre estudei. Eu nunca deixei de estudar. Então, quando eu comecei com licenciatura em matemática, ao mesmo tempo eu também estava trabalhando. Então, eu trabalhava na prefeitura, eu era professora na prefeitura de Curitiba. Eu estudava à noite e eu trabalhava de manhã e de tarde. Porque eu precisava pagar, né? Eu precisava pagar PUC. Então, um dos meus salários, eu só fazia assim, recebia e repassava. Ele só ia para a PUC, porque eu não tinha outra maneira. E quando eu decidi continuar estudando, quando eu terminei, né, matemática, eu falei, uau, beleza, consegui. Ali eu ainda não tinha o meu primeiro filho. Foi depois, né? Foi ali em 2001 que ele nasceu. E quando ele nasceu em 2001, eu falei, olha, que legal, né? Agora eu já tenho, né? Temos aqui a família, estudos, trabalho, Deus, tá lindo, tá maravilhoso assim. Mas eu falei, eu preciso continuar estudando. Aí eu continuei com física. E nessa parte da minha organização, eu consigo colocar cada uma das coisas no seu devido lugar, como eu te falei, né, das prioridades. Sim. O que eu preciso fazer durante a semana? Então, agora de forma prática, né? Durante a semana, eu tenho aulas, trabalho em 2 colégios, tanto aqui em Pinhais, como também lá no Centenário, então nos 2 colégios. E nesses 2 colégios, eu tenho 2 coordenadoras, 2 orientadoras, né? Então, vários alunos, só que são 5 turmas em cada colégio. Então, eu consigo verificar em relação aos horários e eu faço assim. No domingo, eu tenho um momento no domingo para olhar o que é necessário para que eu faça durante a semana em relação aos colégios. E eu organizo, eu tenho o meu caderno de sempre, porque eu tenho que ter o meu caderno. Gosto da parte digital, amo, mas eu também sou meio traça, amo papel, então eu gosto do meu caderno. E eu organizo ali, aula por aula. O que eu vou trabalhar com os alunos, o que eu preciso fazer, eu faço dessa semana. Mas eu faço por semana, porque o planejamento do ano, ele já está pronto. O planejamento do bimestre, ele já está pronto. Então, eu preciso organizar a semana. Quando eu vejo aí a parte da igreja, porque na igreja, eu não sou só a pessoa que chego lá e sento no banco e fico. Não. Eu faço parte da equipe da comunicação, eu faço parte da equipe das diaconisas, eu sou diaconisa, eu sou anciã também ali na igreja adventista do JUVV. Eu faço parte também ali das diaconisas, da recepção, amo a recepção, então eu faço parte da recepção. Eu sou coordenadora diária de aventureiros na ACP, né? Eu sou coordenadora diária da área 6, que vai de Colombo até Adrianópolis. Então, eu consigo olhar para cada uma dessas funções e organizar cada uma delas de forma individual. Porque se eu for olhar no todo, eu vou dizer assim, uau, eu tenho tudo isso daqui, eu não vou conseguir dar conta disso. Muita coisa, né? Então, se a gente olhar para o todo, a gente não consegue. Mas se a gente olhar uma coisa de cada vez, a gente consegue fazer isso. É isso que eu digo também em relação a plano de estudo. Plano de estudo, o que a gente precisa fazer? Eu não posso olhar para o todo, senão eu olho para todo, tem tudo isso daqui para estudar. Não, eu tenho que olhar item a item, disciplina por disciplina e o que eu preciso fazer em cada uma delas. Então, quando eu vejo dessa maneira, aí sim eu consigo fazer as coisas. E daí dá certo. Recentemente, uma amiga minha que é psicóloga,
ela disse assim, Lu, você pode ajudar uma amiga minha que é psicóloga para se organizar na vida dela? Porque eu tenho um curso, que é um curso online, que é sobre produtividade, que é produtividade intencional. Então, eu ajudo as pessoas a se organizarem, porque eu tenho facilidade nisso. E daí ela falou assim, você ajuda a minha amiga? Daí eu falei, tá, deixa eu dar uma olhada primeiro na minha agenda, para ver se eu tenho esse horário, para que eu possa colocar. E aí, com certeza, eu vou ajudar. E daí ela falou assim para mim, ela disse assim, tá, Lu, se consegue me responder amanhã? Eu falei, não, daqui uns 15 minutos eu só olho ali e te respondo. Daí respondi, e daí ela perguntou assim para mim, Lu, quanto que você vai cobrar dela? Eu falei, é tua amiga? Daí ela falou, é. Eu falei, você é minha amiga. Eu não vou cobrar. Eu estou sentindo que ela precisa se organizar em relação a isso. Então, a gente vai ajudar. Uma amiga ajuda a outra. E estou ajudando essa psicóloga e ela já começou a ter os primeiros resultados. Ela está muito feliz, porque ela consegue agora ter um vislumbre de que a vida dela não está mais um caos. Claro, eu acho que quando a gente organiza, a gente consegue concluir muito mais os nossos objetivos olhando para cada detalhezinho, né? Aí eu acho que, de verdade, eu pedi um curso também, porque na minha vida acadêmica, as coisas também. Para os alunos, tudo se organizar, para a gente organizar todas as matérias juntos, sabe? Eu tenho certeza que se cada aluno fizesse o que você está falando de se organizar todo dia, também teria um rendimento muito melhor, tenho certeza. E assim, pegando o gancho do que a Ana estava falando ali, eu ia entrar, mas o que faz a diferença também não é nem como a gente se planeja para fazer as coisas, porque a partir do momento que a gente se planejou, significa que a gente já decidiu, né? E na verdade, a forma com que a gente olha como fazer, porque a partir do momento que a gente olha para o desafio, a forma com que nós reagimos ao olhar para ele que vai determinar uma porcentagem de como que ele vai ser resolvido. Aí o seu planejamento, a sua organização, ela entrou mais como uma consequência daquilo que você já tinha visto anteriormente, né? E assim, tá muito bom te ouvir, te conhecer, saber mais da tua trajetória, do teu passado, mas a gente também não pode deixar de comentar sobre o livro que a gente falou no início, né? É um livro que eu acredito que vai ser de muita importância para todas as mulheres que estejam nos acompanhando, né? O livro 101 Mulheres Incríveis que Transformaram a Ciência. Se a gente fosse falar do livro todo, de todas as mulheres citadas, a gente precisaria de um cronograma, seria um programa um pouco mais intenso, digamos assim. Mas a gente está com pouco tempo, então a gente queria abordar, dar umas pinceladas em algumas pessoas do livro. Claro, a Marie Curie vai estar nele, com certeza, porque quando se trata de mulher na ciência, ela é o pilar, né? A única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel e ela literalmente entregou a vida dela por aquilo que ela estudou, né? Impactou grandemente no fim da trajetória dela, inclusive. Então, além dela, quais as outras mulheres que você gostaria de destacar que tiveram uma boa atuação na ciência para você? Certo, eu vou começar com 3 mulheres aqui que até elas aparecem no filme, elas estão no livro 101 Mulheres, né, que ali fizeram a diferença na ciência, mas também no filme Estrelas Além do Tempo. Elas eram 3 mulheres negras, aliás, uma delas ainda é viva, né? Então, se não me engano, 2 já faleceram, mas uma delas ainda é viva. E essas 3 mulheres, na época em que elas estavam, o racismo era totalmente escancarado. Era escancarado. Existia banheiro para brancos e banheiro para negros. E além de ser negra, além de ser mulher, ser negra. Então existiam 2 elementos aí bem complicados para as 3. Só que elas conseguiram entrar na NASA. Então elas estavam na NASA. Só que mesmo sendo na NASA, um órgão que precisa que as pessoas elas possam se desenvolver para que exista toda essa tecnologia e tudo mais em relação ao espaço, ao universo. Além de mesmo tendo isso, elas tinham um desafio incrível que era do relacionamento.
Então, esse relacionamento entre as pessoas era bem complicado. Elas não eram benquistas, né, ali no local. As pessoas brancas ali não ficavam, né, sempre afastadas. Tanto que a gente tem ali no próprio filme, a gente consegue ver, né, banheiro de brancos e banheiro de negros. Um absurdo. Mas que existia, e que uma delas, se não me engano, era a Mary Jackson, ou era a Katherine Johnson, agora eu não lembro, uma das duas. Ela tinha que sair do bloco onde ela estava para ir ao banheiro. Ela tinha que sair do bloco onde ela estava e quase 1 quilômetro, que era o outro bloco onde existia o banheiro de negros. Então, um absurdo. E quando o chefe dela, ele não sabia disso. Não, porque branco, né, para ele estava tudo bem. E ele chegou a falar assim para ela, Catherine, por que você sempre no mesmo horário, quando eu olho aqui, você não está na tua mesa? Porque eram mesas assim, né, lá atrás, né, tempos atrás, décadas atrás. E ele dizia, mas você não está aqui, o que acontece todo dia, mesmo horário, você não está aqui e demora, tal. E ela estava toda molhada, porque tinha chovido. E ela simplesmente falou para ele assim, muito séria, e disse, bom, me desculpe se eu preciso ir ao banheiro todos os dias no mesmo horário, mas aqui nós não temos banheiro de negros. Aqui nesse prédio só tem banheiro para brancos. E foi naquele momento, então, que aquele chefe, ele disse assim, como assim? E ele foi até lá e daí ele viu na placa onde estava escrito, banheiro para brancos. E ele pegou lá alguma coisa, tirou aquela placa, jogou no chão e disse assim, banheiro é para todos, banheiro é banheiro, e banheiro é para todos. E a partir daquele momento, pelo menos ali naquele bloco, as negras, né, que estavam ali, as mulheres negras que estavam ali, elas puderam começar a utilizar. Agora, essas três, tanto a Katherine Johnson, a Dorothy Vaughan e a Mary Jackson, as três, elas fizeram história na NASA. Uma delas foi a primeira engenheira negra a estar atuando. A outra, ela foi a primeira pessoa que conseguiu mexer num computador da IBM. Quando chegou, foram o primeiro computador que chegou na NASA, da IBM, que os homens que estavam lá não sabiam o que fazer. Eles disseram, não, isso daqui veio com defeito, isso daqui está com problema. E ela, escondida, por ser negra, claro, né? Então, ela escondida, ela foi ali enquanto não tinha ninguém, mexeu aqui, mexeu ali, ela era programadora, ela sabia como é que era para fazer aquilo ali, então ela apertou um botão e a máquina começou a funcionar. Só que naquele momento, o rapaz, ele chegou e disse assim, peraí, o que você está fazendo aqui? Em primeiro lugar, né? O que um negro está fazendo aqui? E ele, então, olhou e disse assim, peraí, o que você está fazendo aqui? Daí ela falou, bom, eu só vim dar uma olhadinha. E daí ele olhou e viu que a máquina estava funcionando. Ele falou, o que você fez? Ela falou, eu só arrumei. Ou seja, ela foi a primeira e daí ela foi a pessoa responsável por trabalhar ali com a parte da IBM. E a outra foi a responsável por trazer de volta um astronauta que ele precisava ter uma entrada específica para voltar para a Terra. E os computadores não davam conta daquilo. Mas ela, a Katherine Johnson, ela conseguiu fazer os cálculos, ela conseguiu fazer, arranjar aquele meio, que foi aquela entrada da nave, para que ele pudesse entrar na atmosfera e voltar para a Terra. Ela conseguiu fazer todos os cálculos. Então, ela fez, as três fizeram uma diferença incrível ali para as mulheres na ciência, ali e principalmente ali na NASA. E abriram as portas, tanto para as mulheres quanto para as mulheres negras, né? Em específico por causa da sociedade ali da época. Então, elas foram incríveis. Mas não tem só elas, né? Não tem só. Recentemente, a gente também tem... recentemente, nós fomos na UTFPR. Nós tivemos ali sobre física das partículas. E eram 12 alunos de cada colégio adventista do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, que foram para esse curso de extensão.
E ali, em um dos dias, a gente conseguiu perceber sobre algumas mulheres que estão trabalhando, né, com física das partículas, na ciência. E elas falaram tiveram algumas perguntas de algumas alunas dizendo assim, qual a dificuldade delas em relação à ciência e sendo hoje, né, 2025, né, nesse tempo. E elas confessaram que, sim, continuam tendo problemas por serem mulheres, então continua tendo preconceito, isso ainda existe, mas que elas só incentivam cada vez mais para que todas as meninas que queiram ir por esse lado, né, da ciência, que elas não desistam. Vão ter problemas? Vão. Vão ter desafios? Vão ter preconceito? Vai ter. Mas elas não podem desistir. Não, muito pelo contrário, né? Se elas desistirem, muitas descobertas que continuam ocorrendo, não que não serão descobertas, mas podem ser descobertas tardiamente ou de outra forma. Porque, por exemplo, recentemente, a primeira foto que tivemos de um buraco negro foi concebida através de um programa, de um algoritmo que foi escrito por uma mulher que estava liderando o projeto, acho que era Kate Bowman que estava à frente dele. Então, a humanidade conseguiria chegar a esse feito de outra forma? Sim, mas talvez seria depois e não seria do mesmo jeito, não é a mesma coisa. Mas assim, esse livro é interessante, a forma com que ele conta a trajetória dessas mulheres, porque cada uma dessas mulheres acaba deixando para a gente uma pergunta que a gente tem que se fazer como sociedade, como indivíduo, e a gente sempre tem aquela máxima, né? Um ser humano que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Então, utilizando esses exemplos dos livros, tem algumas perguntas que a gente queria fazer para você. E assim, não que a gente quer a sua resposta como definitiva, mas para a gente tocar esse assunto e acabar deixando essa pulga atrás da orelha de quem está acompanhando a gente em casa, né? Eu comentei um pouco sobre a questão da Marie Curie, né? E ela é uma dessas pessoas que pode dizer que entregou a vida dela em prol da ciência, né? Os estudos que ela acabou fazendo com radiação acabaram podendo ser considerados a causa da leucemia que ela teve posteriormente e acabou levando ao fim da vida dela. Ainda hoje, os cadernos, os registros onde ela anotou tudo aquilo que ela desenvolveu tem altos índices de radioatividade prejudiciais à vida humana. Então, trazendo para a gente, fazendo essa primeira pergunta, como que você vê essa questão, como cientista, né, de cientistas que se entregaram pela ciência? Porque, né, a gente aqui o tempo todo está trazendo à conversa o fato de você ser cristã, e nós, como cristãos, nós temos uma máxima diferente, na qual Jesus já entregou a vida dele em nosso favor. Então, agora o que ele espera de nós, o que Deus espera de nós, os cristãos, é que nós entregamos a nossa vida para ele, mas não morrendo, sim vivendo por ele, aqui na terra, testemunhando. Então, você que tem a sua mente dividida por esses dois lados, né, de entregar a vida pela ciência e de viver para Jesus, como que você lida com essa dualidade? Sabe que eu não vejo como algo complicado, porque como eu acredito em Deus, eu acredito nessa salvação, acredito na vinda de Jesus e que tudo isso daqui simplesmente um dia vai acabar. Então, eu vejo que a gente precisa, claro, a gente não pode parar, né? Porque Deus nem diz isso, né? Ele não diz assim, vamos parar aqui porque está marcado tal dia. Não existe, não tem dia marcado. Não tem data, não tem hora para Jesus voltar. A única certeza é que ele vai voltar. Mas, enquanto isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, sim, viver da maneira como Deus falou. Então, como que Deus falou? Seguindo os 10 mandamentos. E seguindo isso em qualquer momento, seja na ciência, ou com a ciência, ou sem a ciência, viver dessa maneira. Porque foi isso que ele nos pediu. Simplesmente isso. Então, eu não vejo como difícil, né? Como eu falei, né? De dualidade, né? Eu não vejo como difícil. Porque se eu estou entregando a minha vida a Deus, eu sei que existe um propósito. E esse propósito
Deus vai me mostrando dia após dia. E eu consigo ver que um dos propósitos é na sala de aula, por exemplo. A sala de aula tem a meditação. Todo E na dia, né? meditação, todos os dias, eu sei que eu preciso contar um pedacinho da minha vida. São aqueles 5 minutos. Mas são aqueles 5 minutos que eu sei que para alguém vai fazer diferença. Porque eu sei que alguém precisa ouvir aquilo ali. E não é por mim, mas é por eu ser instrumento nas mãos de Deus e me entregando para isso. Dizendo assim, Senhor, me usa como teu instrumento. Porque eu sei que nesse momento alguém precisa ouvir. E a mesma coisa é na parte da ciência, na parte das pesquisas. Então, cada vez enquanto eu estava no mestrado, fazendo as pesquisas, era toda a parte de educação, porque eu sempre fui para esse lado da educação e não da física pura, nem da matemática pura, mas para a educação. E eu sempre orava e dizia assim, Senhor, a minha pesquisa, ela precisa fazer diferença na vida de alguém. Então, me ajuda com isso. Então, eu sempre convidei Deus para estar junto comigo. E não é dar vida pela ciência, né? Como Curie fez, né? Ela fez isso porque ela nem sabia, né? O que ela estava descobrindo na realidade. Ela não sabia que era prejudicial. Ela foi descobrir isso depois. Mas eu acredito que naquele momento ela queria fazer o bem para todos. Então, e é isso que eu penso também. O que a minha pesquisa vai ter de diferença na vida das pessoas. Então, isso eu acredito que é a máxima, né? O que eu posso fazer para ajudar na vida das outras pessoas. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Você que foi uma mulher tão inspiradora, passou por tantas coisas, tantos desafios, para meninas, mulheres que querem alcançar algum lugar, tanto na ciência quanto em qualquer lugar, conquistar um sonho, na verdade, o que você diria depois de tantas experiências e tantos desafios pelos quais você passou? O que você diria para inspirar outras garotas a seguirem o mesmo caminho e a não desistirem de conquistar isso, sabe? Então, agora a conversa é contigo, menina. Olha só, quando você escolhe um objetivo que você quer alcançar, quando você escolhe aquele sonho, aquela coisa assim, você quer fazer, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar isso no papel. De verdade, é escrever. Porque quando você escreve, você já está dizendo para o seu próprio cérebro, olha, isso daqui vai virar realidade. Pode demorar um pouquinho, pode ser um sonho ou um objetivo que ele demora um pouquinho mais para acontecer. Outros demoram um pouquinho menos, mas não importa. O que importa é que isso que você colocou ali no papel, ele realmente vai fazer diferença na sua vida. Porque quando você sente que isso vai fazer diferença na tua vida e que aquelas pessoas que estão ao teu redor também terão uma vida transformada, com certeza, você não vai desistir no primeiro obstáculo. Você vai tomar esse obstáculo como um desafio. Você vai fazer aquilo ali como se fosse só eu preciso dar um pulinho aqui, porque um pouquinho mais para frente, eu sei que eu vou estar muito melhor, eu vou estar muito mais madura, eu vou estar muito mais forte, vou estar fortalecida, para que no próximo obstáculo, eu já sei como é que eu preciso agir. Então, quando você encontrar algum desafio, não leve esse desafio como algo que vai destruir o seu sonho. Leve como algo que vai te fortalecer, dia após dia, obstáculo após obstáculo. Porque, de verdade, são os fortes. Então, as meninas são as fortes. E por isso mesmo que não diga, eu não sei. Nossa, eu sou burra. Nossa, isso aqui é muito complicado. Isso não é uma opção. Você simplesmente vai esquecer todas essas expressões. Porque isso não é para quem quer ser vencedora. Quem quer ser vencedora
vai, em primeiro lugar, colocar Deus ali à sua frente, convidar Deus para que Ele esteja em todos os momentos contigo. E aí, você só vai ter felicidades, porque quando você consegue alcançar o seu objetivo, quando você conseguiu vencer um desafio, você tem que comemorar. E você não vai comemorar só lá no final, mas você vai comemorar durante o processo. Enquanto você foi verificando o que você precisava ali fazer para chegar até esse objetivo. Desistir não é uma opção. Eu achei muito legal, sabe? Porque isso realmente, tipo, ouvir de uma pessoa que passou por tantos desafios é muito bom. Eu, como menina, sou estudante ainda. Com certeza, muitos outros têm muitos outros desafios. Passamos por muitas dificuldades. Eu, principalmente, uma questão de ano passado, eu cheguei num ambiente novo. Realmente foi muito desafiador. Eu lembro que até teve uma aula sua que eu cheguei pra você e falei, prof, eu tô com muita dificuldade. E você me ajudou de todas as formas possíveis. Isso até me deixa um pouco emocionada, porque é realmente muito legal ver pessoas assim, ajudando outras. Então, a minha dificuldade, eu com certeza venci. O meu objetivo eu concluí, com certeza Deus me ajudou muito, a minha família, a minha mãe, muitos me ajudaram. Então, com certeza, eu tenho muita certeza que em casa tem meninas que escutam isso e vão levar pra vida, sabe? Porque ouvir palavras de pessoas que venceram é realmente muito gratificante e faz a gente perceber que tem sim uma forma da gente alcançar e que nada é impossível. Então, é realmente muito lindo o que você falou e é realmente muito inspirador. Eu te acho uma mulher muito inspiradora. Então, eu queria muito agradecer. Por mim, por ser menina, e escutar isso também. Então, foi muito lindo. Muito, muito obrigada por você estar me inspirando e inspirar outras meninas também. Tenho certeza. Fico feliz, muito feliz. E diante de um testemunho desse, não tem muito que a gente pode falar, né? Mas eu sempre gosto de completar com algo que é um pensamento bíblico, é uma direção divina que veio através do homem mais sábio do mundo, mas que as pessoas conhecem de outra forma, né? Em 1637, no livro Discurso do Método, René Descartes usou a frase que deixou ele mais famoso no mundo, que é penso, logo existo. Mas se a gente volta a muitos anos antes, um outro sábio chamado Salomão escreveu em Provérbios 23:7 que assim como o homem imagina na sua mente, assim ele o é. Então, para todos aqueles que têm algum objetivo, para todas as meninas que pensam em vencer esse desafio da ciência, eu deixo sempre esse provérbio, essa citação de que se imagine como você quer ser lá no futuro. Já se imagine se você quer ser uma professora com seu jaleco, lecionando, se você quer se formar, ser mestrado, se imagine com o seu diploma, se imagine entregando o seu artigo para quem vai fazer doutorado com a sua tese, porque a Bíblia diz que assim como o homem imagina na sua mente, assim ele o é. Então, nós devemos pensar mais em como nós queremos ser e trabalhar para isso, claro, né? Não adianta ficar só no campo do pensamento. Para a gente encerrar esse assunto, eu queria ouvir as últimas palavras da professora, o que ela tem para dizer para a gente, o que ela achou desse episódio e se ela tem algo mais que quer completar para, quem sabe, né, deixar um gancho para um segundo episódio, a gente retomar esse assunto e seja o que Deus quiser. Foi muito bom. Gostei bastante aqui desse episódio. E falar sobre mulheres na ciência é um assunto muito gostoso, porque ao mesmo tempo que ele nos deixa tristes, né, pelo passado, tantas coisas que aconteceram com as mulheres, tantos desafios, ao mesmo tempo ele nos fortalece. Ele mostra assim, olha, é possível sim, as mulheres têm força sim, não significa que essa parte de feminismo não tem nada a ver com feminismo. Tem a ver com existir possibilidade de exercer a sua influência no meio onde você está. Independente de ser homem, de ser mulher, mas de exercer a sua influência. E que tipo de influência que a gente quer ter naquele meio. Então, eu quero fazer diferença de que forma? Onde eu estou estudando,
de que forma onde eu estou trabalhando, de que forma onde eu estou tendo meu lazer. Eu influencio. E essas mulheres tiveram uma influência especificamente na ciência. Mas eu acredito que cada uma delas fez diferença na sociedade onde elas estavam. Então, no bairro onde elas moravam, na igreja onde elas estavam, porque muitas delas, e muitos cientistas, eles acreditam em Deus. Não existe essa máxima que muitos falam, né? Todo cientista ele é ateu. A maioria deles sempre acreditou em Deus. Sempre acreditou em Deus. A gente tem, por exemplo, Isaac Newton. Isaac Newton que falava até sobre as profecias. Sim, tem de um livro, né, Daniel, de Comentário Bíblico de Daniel. Apocalipse. O cara conhecia muito, sabe? Então, o ter a influência, a sua influência onde você está. Fazer a diferença. Que é o que eu falei, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. E quando a gente fala, né, que a gente falou nesse episódio especificamente, né, das mulheres, né, na ciência, a gente traz à tona muitas delas e muitas atitudes que elas tiveram que a gente também pode ter. A coragem, a vencer os desafios, não desanimar por causa de um não, perseverar. E tudo isso a gente tem na vida cristã. Não é por causa de um não que eu vou desistir de estudar. Não é por causa de um não de um professor que ele não me deixa fazer a prova em outro dia que não seja na sexta-noite que eu vou desistir. Um exemplo algo que foi o que eu não falei aqui, mas que eu gostaria ali de só complementar. Quando eu estava fazendo a licenciatura em matemática, eu não era adventista do sétimo dia. Quando eu comecei a fazer a licenciatura em física, daí eu já era. Mas aí vocês podem me perguntar, mas como assim, professora? Como assim você não era adventista e depois começou a ser? O que aconteceu nesse intervalo, né? E foi justamente o testemunho do meu marido. Só que ele não era nem meu conhecido. Quando a gente iniciou em 1996, a licenciatura em matemática, ele também estava lá, só que eu não o conhecia. Eu não sabia quem era ele. Eu só sabia que ele era aquele rapaz que chegava sempre atrasado. E a gente estudava à noite. Ele chegava sempre atrasado. E ele nunca ia. Nem na sexta-noite. E nem no sábado. Ele nunca ia. E a gente não sabia por quê. Tem uma turma muito grande. A gente não sabia o porquê. E quando a turma foi diminuindo, como eu falei, né, no início, a turma foi diminuindo. E todo o tempo ele não ia na sexta-noite. Ele nunca ia na sexta-noite. E no último ano, que tínhamos 26 alunos, eles colocaram a gente numa sala onde tinha exatamente 26 carteiras. E só tinha uma carteira vazia na minha frente. E estava na minha frente. E ele sempre chegava atrasado. E ele sentou na minha frente. E eu vejo ali que foram todas as noites de sexta-feira, era o testemunho dele. Desculpa. Era o testemunho dele que me fez começar a ter uma indagação. Por que ele não vai na sexta? E por que ele não vai no sábado? Só que a gente só começou a conversar no segundo semestre do último ano do curso. E quando a gente começou a conversar, e no finalzinho, quando estava no finalzinho ali do último ano, a gente começou a namorar. E ali, ele sempre ia, a gente nunca saía no sábado. Porque no sábado ele tinha que ir para onde? Para a igreja. E eu dizia assim, mas o que tem essa igreja?
é mais importante do que eu. Eu sou namorada dele. E isso é mais importante do que eu. E assim, e ele sempre foi fiel a Deus. Então, o testemunho dele foi essencial para mim. E tempos depois, tem uma história muito longa aí nesse meio, mas tempos depois, quando eu fui batizada, no dia, aliás, que eu fui batizada, que foi em 2001, em maio de 2001, eu olhei foi na igreja do Boqueirão, eu olhei e eu disse assim, o Senhor precisou colocar 4 anos. Ali o Hermes me mostrando toda sexta-feira e todo sábado o quanto ele era fiel. E o testemunho dele. E quando eu fui batizada, eu fiquei no meu pensamento dizendo assim, como se Deus estivesse falando para mim, viu só minha filha, viu só Luciana? Foram 4 anos e eu te esperei. Agora o que é que você vai fazer para que outras pessoas também me conheçam? Então, eu vejo que a nossa vida, ela precisa ser pautada em, como eu falei antes, fazer a diferença na vida das pessoas. E o fazer a diferença que eu vejo é mostrar Deus, não só falando, mas principalmente agindo. Quais são as atitudes que eu posso ter na minha vida e que eu posso demonstrar o quanto Deus é maravilhoso. Deus é bom. Aquela frase clássica de imagem do Facebook, né? Que existem pessoas que não vão ler a Bíblia através do livro físico, mas através de cristãos que estiveram ao seu redor testemunhando para elas, né? Que a gente consiga guardar essa imagem de um bom testemunho, manter na nossa mente que pequenas atitudes que a gente toma, como não ir na aula na sexta-feira, fazem a diferença na vida de outras pessoas. Às vezes pode não fazer agora, mas no futuro Deus pode usar, né? E para a gente encerrar, Ana, você tem alguma coisa que você queria passar para a gente? Não, eu acho que foi muito legal acompanhar essa história, entender como as coisas funcionam realmente, porque a gente, principalmente nós, a gente vê ela todo dia, assim, nem imagina por tudo que ela passou. Então, esse podcast tudo foi muito legal mesmo, eu achei uma ótima ideia, para a gente entender melhor como os nossos professores que nos ensinam e nos passam lição, até lição de moral mesmo ali, brigam com a gente e tudo pelo nosso bem, claro, né? Nos incentivam, e como que eles passaram por tudo isso, eu achei muito legal. Me achei maravilhoso o podcast, achei muito bom te conhecer melhor. Espero que tenha mais oportunidades de fazer isso. E para a galera que está acompanhando a gente de casa, a gente vai pedir para a nossa equipe deixar aqui, né, na descrição os livros que foram comentados, né, os livros que foram citados, até mesmo as sugestões de filme, né? A gente aqui comentou de um dos filmes, né, das Estrelas Além? Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo, mas enquanto a professora estava falando toda essa questão de ser um cristão na universidade, também me lembrei daquele filme do Will Smith, né, Um Homem Entre Gigantes, que também tem toda essa questão da ciência no meio da medicina, e se a gente quiser vai ter outros filmes. Eu até deixo a recomendação também, falando sobre mulheres na ciência, né, de um canal no YouTube chamado Nunca Vi um Cientista, que são de duas professoras cientistas também, que fazem conteúdos bem legais lá. E que vocês sigam a gente, pessoal, nos acompanhem. Professora, se quiser deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, alguma forma de receber mais de suas informações, seus conteúdos, pode deixar para a galera, que daí o pessoal deixa na descrição do vídeo. Ah, sim, do Instagram mesmo ali, que é o @LucianaJardimPro. Isso aí, então, pessoal, procurem a professora, nos acompanhem, nós vamos nos esforçar para entregar mais conteúdos e conteúdos melhores para vocês. E espero que seja uma relação recíproca de vocês seguindo a gente, beleza? Tamo junto, galera. Até mais.